Hoje eu vou dividir aqui com vocês. É uma dor que muitas pessoas sentem, né? Você tem experiência, você tem qualificação, já gerou vários resultados pelas empresas que você passou, mas continua recebendo não. Às vezes através de um envio de um currículo, às vezes através ali foi para a entrevista, o processo seletivo, acreditou que ia ser aprovado, que foi bem, que se performou bem, e não aconteceu a aprovação. Isso é muito comum, né, em profissionais com excelentes experiências de mercado, excelentes qualificações ali, pode acontecer. E hoje eu vou trazer aqui para vocês por que isso acontece com excelentes profissionais. Né? Eu sou Ana Paula Martins, sou especialista em carreira, já apoiei dezenas de profissionais que estão, né, que estavam em busca de recolocação, estavam no mercado. E hoje eu quero dividir com vocês por que muitos profissionais, apesar de ter grande qualificação, continuam nesse loop, continuam recebendo ali esse não. Esse não, através de um processo seletivo que participou, esse não de uma candidatura que enviou, que era muito aderente à vaga. Depois vocês podem me sinalizar se vocês estão ouvindo, me vendo bem, estão conseguindo visualizar aqui minha tela. Vou trazer aqui para vocês quantos de vocês aqui já receberam essa mensagem, né? Parecida com essa mensagem, uma mensagem parecida. Nesse momento, optamos por seguir com outros candidatos. Geralmente, essa mensagem vem, às vezes, através, você fez a sua inscrição ali no processo seletivo, fez essa candidatura e logo em seguida, às vezes vem por e-mail, às vezes você que já participou do processo seletivo, essa mensagem vem através do e-mail, através do WhatsApp, do recrutador ali dando um posicionamento. Pode acontecer muito. Quantos de vocês já não passaram por isso? E quando a gente recebe essa mensagem, nós temos aquele sentimento, ou meu currículo não está bom, ou ainda falta alguma coisa dentro aqui da minha estrutura profissional que eu não estou conseguindo avançar e receber minha aprovação. Muitas vezes, eu já atendi dezenas de candidatos, né? Centenas, na verdade, de candidatos ali. E eu sei que não é qualificação, não é mais um curso, não é mais ali você aprender mais uma ferramenta, alguma coisa técnica. É você realmente ali saber se posicionar de forma assertiva. E por que isso acontece? Porque é mais fácil a gente pensar que falta algo, né? Nosso cérebro tende a isso. Falta algo para que eu consiga alcançar aquele objetivo. Mas você precisa pensar o que talvez eu esteja fazendo ali que não está sendo estratégico, que não está performando. E eu falo que um bom parâmetro para você monitorar isso é você começar a monitorar a quantidade de candidaturas, quantidade de avanço, quantas entrevistas você gerou a partir daquelas candidaturas, para você identificar realmente aonde está o gap. Mas aqui, dentro dessa resposta, por trás dessa resposta, sabe qual pergunta que mais elimina os candidatos do processo seletivo? Se alguém souber, manda aqui no chat para mim. Qual é a pergunta que mais elimina candidatos dentro do processo seletivo? Vocês têm alguma ideia de qual é essa pergunta? Por que eu digo isso? Porque muitos profissionais, eles trazem ali, né, aquela consciência, que acreditam que na hora da entrevista vão saber se vender, vão saber falar sobre a trajetória, porque foi eles que viveram realmente. Mas na hora da entrevista, os profissionais, nós ficamos nervosos, ansiosos. Por quê? Porque a gente está sendo avaliado. E avaliado ali se a gente está, né, realmente demonstrando resultados ali através disso. Então, muitos profissionais, eles não se preparam. Eu falo que é o erro que mais elimina candidatos, mas não a pergunta. O erro que mais elimina candidatos é não se preparar, acreditando que na hora da entrevista vão saber contar a sua trajetória, vão saber levar seus resultados de uma forma ali efetiva. Mas a pergunta que mais elimina candidatos dentro do processo seletivo é o fale sobre você. Por que isso acontece? Porque muitos profissionais,
Podem ser prolixo nesse momento, falar muito, mas não falar alinhado com a vaga. Esse é um erro também que pode acontecer. Aqui, o profissional falar de forma muito breve, mas não trazer ali uma estrutura que realmente o recrutador veja aquele valor, né? Veja o valor daquele profissional no mercado. Então, conte a sua história, né? Você precisa contar a sua história aqui, não fale sobre você. Mas você precisa trazer, eu vou trazer aqui até para vocês no próximo slides aqui, como você deve estruturar todas as perguntas que você vai responder no processo seletivo na metodologia STAR. Por que a gente fala essa metodologia? Porque você vai contextualizar para a recrutadora. Então, fale sobre você, você vai precisar aqui contar a sua trajetória, alinhada à descrição da vaga. Então, uma coisa que é ouro em pó e muitos candidatos não se atentam é estudar a descrição da vaga. Porque ali está exatamente descrevendo o que aquela empresa precisa, descrevendo ali qual que é a real necessidade daquela vaga, qual que é as expectativas. Então, ali na entrelinhas da descrição da vaga, é aqui que você vai conseguir criar uma narrativa alinhada à descrição da vaga, mostrando valor em toda a sua experiência. Porque não adianta você contar, estruturar a sua trajetória aqui e não saber alinhar ela com a vaga. Porque cada vaga, às vezes, tem uma frente de atuação, por mais que seja na mesma área que você tem experiência. Às vezes, uma vaga, ela precisa que seja uma pessoa ali que performe um pouco mais, por exemplo, na questão, vamos colocar aqui uma área de vendas, que performe um pouco mais sobre expansão de mercado. E às vezes uma outra vaga na mesma área de vendas seja sobre a retenção de clientes. Então, às vezes a mesma vaga, a mesma área, ela tem ali finalidades um pouco distintas. Então, você precisa contar a sua trajetória alinhada à descrição da vaga, alinhada ao escopo daquela vaga. E aqui você vai poder trazer seus desafios, né? Quais foram os desafios que você passou? E, por exemplo, vamos colocar na área de vendas, os principais desafios que você teve na área de vendas e geraram resultados. E você contextualiza esse desafio, quais as ações que você implantou dentro desse desafio, quais as ações que você teve que fazer para superar esses desafios, né? E mostrar o resultado. Porque não é só o desafio, é o desafio, a ação e resultado que você gerou através daquele movimento. Então, você vai precisar usar exemplos aqui que realmente se alinhem com a necessidade da vaga, né? E você precisa ser específico. Específico como? Às vezes você traz aqui, né, liderança sobre XPTO, número de pessoas. Não, você precisa ser específico, né? Liderança através de um time de 10 pessoas. Então, você precisa ser mais específico, uma liderança regional, uma liderança nacional, mais específico para que a recrutadora vá entendendo ali a seu nível de atuação. E ser memorável. O que é esse ser memorável? Trazer exemplos que realmente brilhem os olhos da recrutadora. Você estruture aquele exemplo ali num formato que você mostre para a recrutadora que você é um excelente candidato para a vaga dela, porque você trouxe a sua experiência, você trouxe os resultados, trouxe exemplos reais, porque a recrutadora vai querer ver exemplos reais do que você já fez. E trouxe ali de uma forma que você trouxe clareza, posicionamento. Isso é ser memorável. Isso é você fazer a recrutadora não deixar ali de olhar para você como um candidato potencial a assumir essa vaga. Então, por que essa pergunta é uma das que mais eliminam candidatos? Fale sobre você. Porque às vezes a pessoa fala tão breve, ou às vezes a pessoa começa a listar ali experiências que ela teve. Sabe quando a pessoa começa a falar ali, aqui eu fiz isso, sem demonstrar relevância. Agora eu vou entrar aqui com vocês, né, na forma que você está se apresentando. Sim, é a forma que você está se apresentando que pode estar te eliminando do processo seletivo. Então, você já trabalhou, já encaminhou seu currículo, já foi para a entrevista e chegar eu falo assim, chegar na porta do gol e chutar para fora, não pode, né? Não é tão fácil a gente gerar entrevistas. Então, sim,
é a forma qual você está se apresentando. E aqui eu trouxe uma estrutura para mim falar exatamente com vocês como que você vai criar a sua resposta para essa fale sobre você, como seu principal desafio, como um ponto forte, como um ponto de desenvolvimento dentro da metodologia STAR, né? O que é a metodologia STAR? É uma estrutura para você trazer exemplo das suas atividades ali, com uma estrutura que a recrutadora realmente enxerga valor. Alguém já foi para uma entrevista e já aplicou essa metodologia? Deixa aqui para mim nos comentários para eu saber. Ou se você já conhece essa metodologia, pode trazer aqui também para mim. Vamos lá. Então, dentro do STAR, o que você vai trazer para a recrutadora? A situação. Então, qual era a situação? Qual é o contexto ali que você precisava, né? O que aconteceu? Qual que é aquele momento? Você vai trazer a situação aqui. E aqui você precisa apresentar de forma objetiva para a recrutadora a situação. A tarefa a partir da situação. Qual que era o seu desafio de fato? Qual que era a sua responsabilidade naquela situação, né? Então, qual era o seu ali? Eu sempre falo assim, qual era seu entregável aqui? O que precisava ser feito que era sobre a sua responsabilidade? E depois a gente segue para a ação. O que você fez a partir da situação, a tarefa, a responsabilidade que você tinha e qual é a ação que você tomou para gerar o resultado naquela situação ali. Então, o que você fez? Quais ações você tomou? O que você resolveu a partir ali desse desafio? E depois a gente segue para o resultado. Quais foram os resultados a partir da ação que você trouxe? Então, se você for descrever alguma coisa para a recrutadora, se você for descrever uma frente de atuação, você precisa ali ligar toda essa estrutura, situação, tarefa, ação e resultado. Porque aí a recrutadora vai conseguir identificar de fato que você realmente teve frente àquela situação, teve ação, posicionamento e gerou resultado. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Na minha área aqui de atuação, na minha área de RH. Uma situação, vamos supor, por exemplo, que eu tinha que contratar ali 10 gerentes comerciais, né? Então, essa era a situação para mim, que eu precisava contratar 10 gerentes comerciais. Qual que era a tarefa, o meu grande desafio, né? Ali eu precisava avaliar ali qual era o canal que eu ia procurar esses candidatos. Então, eu iria levantar ali os canais que eu ia achar esses candidatos. E aqui já deixando, abrindo um parêntese, gente, cada vez mais, nós recrutadores, vamos estar buscando candidatos dentro do LinkedIn, porque é uma forma de eu chegar até vocês, candidatos qualificados, de um investimento muito menor, mas para isso vocês têm que estar bem posicionados. Fecho parênteses aqui. E aí a minha tarefa era achar esses profissionais, qual canal, né? A minha tarefa era contratar, a situação era uma nova abertura de equipe, né? Ali, estruturação de equipe. A tarefa, encontrar esses 10 profissionais. E qual que é a minha ação? Qual que é a ação de fato? Comecei a fazer a divulgação de vagas e o hunting ativo dentro do LinkedIn, né? E eu tinha um tempo para fazer isso. Qual que era o resultado? Então, dentro de 2, 3 semanas, eu tinha ali 10 profissionais para ser contratados. Qual que era a minha tarefa? Deixar esses 10 profissionais ali aptos, né, a ir para a entrevista com o gestor. Qual foi a minha ação? Rantear através do LinkedIn, através das plataformas de vagas, através de indicação, porque a gente trabalha com indicação. E qual que foi o resultado? Conseguir, né, ali identificar 10 profissionais e desses 10 profissionais, 8 foram para os gestores, foram contratados, né? Foi entregue dentro do prazo ali. E aí, por que eu falei situação, tarefa, ação e resultado? Porque você precisa contextualizar isso para a recrutadora, para ela poder identificar que você realmente fez. Como que você... Aqui, a gente olha para a sua questão de planejamento. Nós olhamos aqui para a questão de habilidade de trabalhar ali com a questão tempo, né? Cronograma, tempo.
a gente vai identificando várias competências quando você traz essa metodologia para a gente dentro da sua resposta. E é assim que a gente identifica ali um bom candidato, aquele candidato que traz para nós a sua situação, tarefa, ação e resultado, através de todas as frentes, todas as perguntas possíveis aqui. E por que, gente, que essa metodologia, ela funciona, né? Porque aqui demonstra a capacidade de você resolver problemas. A capacidade evidencia aqui o impacto que você gerou naquela empresa anterior. Por isso que a metodologia STAR, quando você vai para a entrevista, você que está como candidato vai para a entrevista, utilize essa metodologia, porque a recrutadora vai identificar a sua capacidade de resolver problemas, de ter planejamento e evidenciar realmente o resultado e o impacto que você gerou ali para o negócio. Um outro pilar aqui, né, gente, que eu falo que é perfeitamente, mas às vezes a gente esquece, acaba esquecendo disso. Do mesmo jeito que eu me considero um bom profissional, saiba que você também está concorrendo contra profissionais que sabem se vender, né? Então a gente pensa o seguinte: estou indo, vou chegar lá, sei contar a minha trajetória, já tenho vários resultados ao longo da minha trajetória. E eu sei descrever isso para a recrutadora na metodologia STAR. Só que você e mais um monte de candidatos sabem se vender. Não é só você. E aí, aqui que é eu sempre brinco, é o pulo do gato. O que você precisa fazer para sair na frente desses profissionais? Além de olhar para a metodologia STAR e estruturar uma boa resposta. Você precisa aqui estudar a empresa. Você precisa aqui entender qual realmente é os objetivos, quais são ali, né, as metas daquela empresa, os principais concorrentes, como que você pode ajudar a alavancar os resultados da empresa. Por que eu digo isso? Porque a maioria dos profissionais estudam a metodologia STAR, chegam no processo seletivo ali, mas não demonstram visão de negócio alinhada à sua experiência. Porque sim, você vai se vender. Você já vai ali dentro da metodologia STAR vender a sua trajetória e os seus resultados. Mas você precisa mostrar para o recrutador aquela visão de negócio. Então, realmente entender o porte da empresa, quais os objetivos, estudar um pouco sobre a cultura da empresa, porque aqui você vai estar se posicionando, né, escrevendo ali a sua experiência através da metodologia, mas você vai estar demonstrando ali um match com aquela empresa, porque às vezes tem profissionais que chegam na empresa, chega na entrevista e demonstra ali uma percepção que não é um momento da empresa. Ele pode até contribuir com a empresa, mas demonstra uma visão ali que não se alinha aos objetivos da empresa. Então, você que está concorrendo com profissionais que sabem se vender, você precisa se preparar, porque é um dos pilares, né? Mas você também precisa entender ali estrutura, momento de empresa, objetivos de empresa. Porque você vai alinhar a sua narrativa àquele momento da empresa, àqueles objetivos da empresa. E aqui eu trouxe para vocês uma metáfora, né? O que um bom vendedor faz? Ana, mas o que tem a ver, eu que sou candidato, com vendas? Tudo a ver. E eu vou explicar isso aqui para vocês. Tudo a ver. Um bom vendedor, ele conhece a necessidade do cliente. O que você precisa fazer? Conhecer a necessidade da empresa e da vaga. Onde você vai encontrar isso, gente? Na descrição da vaga, estudando a empresa. Então, um bom vendedor, ele conhece seu cliente. E o que você, quanto candidato, vai fazer? Porque processo seletivo é vendas e comparação. É vendas e comparação, não tem outra coisa. Eu comparo você com demais candidatos e eu vejo qual melhor se alinha a minha posição, se alinha a minha empresa e qual o melhor ali que se posicionou em relação à trajetória, em relação a resultados. Então, você precisa estudar essa descrição de vaga.
estudar essa empresa, para você conhecer o seu cliente, que aqui seria a empresa, ao qual você está pleiteando uma vaga. O que um outro vendedor, o que mais um bom vendedor faz, gente? Ele conecta, né, a sua experiência de forma intencional. Então, ele conecta ali o produto à necessidade daquele cliente. O que você, candidato, vai fazer? Você vai se conectar à sua experiência de forma intencional. Demonstre que você pode solucionar o problema daquela vaga, que você é o candidato para aquela vaga. E como que você vai fazer isso? Dando exemplos. Exemplos reais dentro da metodologia STAR. Por isso que estudar a descrição da vaga, estudar a empresa é ouro em pó. Porque você vai conectar de forma intencional a sua trajetória com o alinhamento ali daquela descrição da vaga. Então, levando ali exemplos reais e elevando ali as suas possibilidades de aprovação. O que mais um bom vendedor faz, né? Aqui, demonstra que você é a solução. Então, um bom vendedor, ele demonstra que aquele produto, aquele serviço dele vai solucionar o problema. O que você vai fazer? Demonstre que você é a solução para aquele problema. Você precisa posicionar e dar essa segurança para o recrutador. Posicionamento você precisa ter esse posicionamento assertivo. Você precisa dominar os seus pontos fortes. Você precisa trabalhar o seu autoconhecimento. Então, você tem que saber o que mais você impactou ali na empresa, nas suas experiências anteriores. Você precisa saber como vender esse ponto forte dentro da narrativa da entrevista. E não tem como aqui você não trabalhar o seu autoconhecimento, porque senão você não vai conseguir se vender. Pense que o bom vendedor, ele conhece o produto que ele está vendendo. Ele conhece ali o que aquele produto vai trazer de benefício. E é exatamente isso que você precisa demonstrar, que você é a solução. Quais são os benefícios que você vai gerar para aquela empresa? Quais são os benefícios ali que você vai trazer à recrutadora a ela te falar o sim? Por que eu digo isso? Porque um bom vendedor, um bom candidato, ele vai se preparar estudando a descrição da vaga. Ele vai trazer exemplos reais dentro da metodologia STAR. E ele vai aqui ter um grande autoconhecimento para vender o seu ponto forte no momento ideal. No momento ideal que ele está fazendo aquela narrativa para o recrutador. E o que a gente falou da pergunta "fale sobre você" é uma das perguntas mais, eu digo assim, mais ouro em pó para você se vender. Porque é a hora que o recrutador, ele abre espaço para você falar dos seus pontos fortes, para você trazer resultados reais, para você contar a sua narrativa, a sua trajetória profissional aqui, com espaço já no primeiro momento da entrevista. Já é ali que você vai pescar aquele recrutador e demonstrar para ele que você é um excelente candidato para a oportunidade. E o que eu vejo aqui? Profissionais que travam na hora de contar isso, né? Porque o recrutador fale sobre você. Uma excelente maneira de você começar aqui é você começar pela sua formação profissional. Eu sempre indico, falo assim, olha, eu sou formada em RH, depois eu fiz faculdade de administração de empresas, sou pós-graduada em gestão de carreiras, recrutamento e seleção. A minha primeira oportunidade foi quando eu atuei numa empresa, numa indústria, atuei no RH. E aí você pode falar o seu cargo, você pode trazer, nessa empresa eu era responsável por isso, na metodologia STAR. As minhas principais frentes foram essa, tive resultado isso, XPTO. E aí, o que eu sempre falo, gente?
dá um foco nas suas últimas experiências profissionais, porque experiências mais antigas, o recrutador não quer mais saber, gente, já mudou. Então, tem gente que vai lá e conta aquela trajetória lá de 1990. Gente, não é mais. Dá um foco nas últimas experiências profissionais, principalmente nas que se alinham com a posição que você está concorrendo nesse momento. Por quê? Porque a recrutadora vai começar a ver valor ali. Porque as suas experiências que se alinham à posição atual é a que ela vai mais investigar. Depois que você trazer esta narrativa de experiências profissionais. Então, um bom vendedor, ou um bom candidato, né, gente? Aqui eu trouxe a metáfora, mas um bom candidato, ele se prepara para o processo seletivo, utiliza a descrição da vaga a seu favor, ele traz exemplos de forma intencional, exemplos que se alinham à posição, e ele tem um autoconhecimento para saber se vender seus resultados, vender seus pontos fortes através de todas as perguntas que a recrutadora está trazendo ali. E aqui eu gosto sempre de trazer essa reflexão. A diferença que você, né, está recebendo aí um não e a proposta está na sua estratégia. Então, a grande diferença para você receber um não ou uma proposta é a sua estratégia, a estratégia que você está utilizando. Se você está ali não se preparando para o processo, indo acreditando que você vai saber ali conduzir a entrevista e responder a entrevista, porque você, né, conhece sua trajetória, você que atuou. Se você está ali sabotando essa parte do preparo, se você não está alinhando a metodologia STAR à descrição da vaga, é a grande diferença de quem recebe o não e quem recebe uma proposta. Está na sua estratégia de posicionamento dentro da entrevista. E o que a gente mais trabalha aqui dentro da consultoria? É essa narrativa, porque eu preciso fazer com que aquele profissional que está aqui comigo, ele realmente acredite na sua trajetória, na relevância que ele tem, nos resultados que ele tem. Então, a gente até utiliza aqui dentro uma metodologia que chama linha da vida, né? Linha da vida. E aí a gente descreve aqui quais os resultados que aquele profissional teve ao longo da carreira dele. Porque é uma forma dele ir se enxergando e tomando posse de um profissional que realmente ali pode se vender, porque ele tem vários resultados ao longo da trajetória, ao longo da carreira dele. E esse preparo faz toda a diferença para quem recebe um não, né? Não, obrigado, vamos continuar com seu currículo no banco de talentos. Não, obrigado, decidimos seguir com outro candidato para aquela proposta que chega, né? Para aquela proposta que chega para conversa com o gestor da vaga, para um teste ali de fit cultural e as outras etapas de avanço do processo seletivo. Então, primeira coisa que esse profissional, se eu fosse aqui colocar em ordem de prioridade para que o seu sim, né, esteja próximo aí para que você faça essas ações. Primeiro, você precisa acreditar em você. Porque se você não acreditar em você, se você não trabalhar seu autoconhecimento, dificilmente você vai conseguir performar numa entrevista. Porque se você não acredita em você, como que você vai vender um produto, né? Você como produto, dentro de uma entrevista? Não tem como. Não tem como. Você precisa trabalhar o seu autoconhecimento. Segundo, trabalhou seu autoconhecimento, vai estudar a descrição da vaga. Estudou a descrição da vaga, já é ali o que a empresa necessita. Terceiro pilar, alinha a sua trajetória à descrição da vaga. E ajuste aqui uma narrativa aonde você pode aqui mostrar que você é a solução para a recrutadora. Tenha energia dentro do processo seletivo. Demonstre realmente que aquela vaga faz todo sentido para você. E você tem toda a experiência necessária para entregar resultado para aquela recrutadora. Se você cuidar desses 3 pilares, autoconhecimento,
estudar a descrição da vaga e demonstrar que você é a pessoa que mostra resultado através da narrativa alinhada, não tem como você não avançar para a segunda fase do processo seletivo. Se você quer se preparar, quer parar de receber esses nãos aleatoriamente, conta aqui com a gente, me manda aqui um direct, um inbox, que eu vou ficar muito feliz de te acompanhar nessa jornada. Um forte abraço para vocês. Vou deixar aqui essa live gravada para que vocês usem ela ao favor de vocês, para que esse sim chegue o mais rápido possível.